João, no capítulo 13, do verso 1 ao 17. Vamos ler? Jesus lava os pés aos apóstolos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e lhe disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Esse é um texto maravilhoso, um texto muito pregado, e alguns praticam esse texto lavando os pés uns dos outros como uma prática exterior. Mas Jesus, ele estava ministrando a ceia naquele momento. Ele estava à mesa como esta, com pão e vinho, e ele estava ali à mesa com os seus apóstolos. Num dado momento, antes de partir o pão, ele sai da mesa, tira o seu manto. A Bíblia diz que ele tirou o seu manto, pegou uma vasilha, uma bacia com água, cingiu-se com uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Aquele ato de Jesus tirar o seu manto significa que ele estava se despindo do seu poder, da sua autoridade, de tudo que ele era. Naquele momento ele estava se diminuindo como homem Deus, porque de fato ele era um homem Deus.
E naquele instante ele estava se igualando a uns dos seus discípulos. Deus precisa de líderes hoje que tirem o seu manto, ou que tirem o seu paletó e lavem os pés dos discípulos do Senhor, e lavem os pés daqueles que servem ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, lavar os pés uns dos outros, a começar pelos líderes, e assim passar a todos os irmãos, lavar os pés uns dos outros. Isso não quer dizer que cada um de vocês vai trazer uma vasilha, uma toalha, e na próxima ceia, quem sabe, você vai lavar o pé do seu irmão. Algumas igrejas fazem isso no dia da ceia. Eles lavam os pés uns dos outros, depois eles tomam a ceia. Mas esse ato de Jesus, lavar os pés, é um ato que está muito além de apenas se humilhar para lavar os pés de alguém. A lição que Jesus quis trazer aqui para os seus discípulos está muito além disso. Imagine você, Jesus, um ministério de 3 anos e meio, multidões e multidões o cercaram, 3 anos e meio ensinando também em secreto aos seus discípulos, e Jesus sabia que ele estava na sua última hora. Aquela quinta-feira seria a última ceia, seria o último momento em carne do Senhor com os seus discípulos. E ele, como um grande líder, no seu último momento, aí você imagina que ele falaria sobre muitas coisas importantes. Quem sabe ele poderia falar sobre algumas doutrinas importantes, sobre a obediência a Deus, obediência aos mandamentos, sobre amarem uns aos outros, sobre amarem a igreja. Quem sabe o Senhor teria ali muitas coisas importantes para falar no seu último momento, nos seus últimos contatos com os discípulos. Mas ali ele não falou, ele não deu uma norma, ele não deu um preceito, ele não ensinou uma doutrina, ele simplesmente se despiu, tirou o seu manto e passou a lavar os pés dos apóstolos, demonstrando sua servidão, demonstrando sua humildade, demonstrando para quem ele veio. E ele disse: eu vim para servir. A palavra diz que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E naquele momento tão importante ali, diante da ceia, ele dá um princípio muito importante para os discípulos, dizendo: olha, eu vim para servir. Eu que sou o vosso Senhor e sou o vosso mestre, e estou demonstrando para vocês que eu vim para servir. Muito mais devam servir os discípulos, muito mais devam servir os servos. Lavar os pés de alguém era uma tradição no Oriente. Quando alguém que vinha de viagem chegava na casa de um judeu, esse judeu, se ele fosse um homem de classe média ou rico, com certeza ele teria ali um servo para lavar os pés daquela pessoa. Então aquela pessoa não entrava na casa dele sem antes lavar os pés. Então aquele servo vinha com uma bacia e lavava os pés daquele hóspede, daquele visitante,
e só em seguida ele adentrava a casa daquele Senhor. Então sempre havia um servo ali para fazer isso. Era uma tradição no meio judaico. E Jesus, ele se coloca ali na posição de servo e faz exatamente como todos os servos fazem nas casas: lavar os pés dos hóspedes, considerar aquelas pessoas que estão chegando à sua casa superiores a eles mesmos, e lavar os pés dos discípulos. E o Senhor fez isso. Ele demonstrou simplicidade, humildade e, acima de tudo, servidão, para demonstrar que ele veio para servir e deixar o exemplo para os discípulos, que assim como ele veio para servir, aqueles que o seguissem deveriam também servir, como ele veio para ser servo. Amém? Então o Senhor, ele nos dá um grande exemplo. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho de humildade, é um Evangelho de simplicidade. E todos aqueles que se propõem a servir o Senhor devam ter esse sentimento no seu coração, devam ter essa motivação no seu coração, a motivação de serem servos. É difícil ser servo, não é mesmo? Nós queremos muitas vezes ser servidos, mas não queremos servir. Servir tem um preço. Servir dá trabalho, não é mesmo? O Senhor ali, ele deu a maior missão que o ser humano já presenciou. Você já leu esse texto muitas vezes, mas será que você atentou para isso? Que Deus tomou a forma humana, tirou o seu manto e lavou os pés dos discípulos, lavou os pés dos homens. Em João 13, 14 diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Meus irmãos, esse é o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho daqueles que de fato praticam a palavra. Muitas vezes temos pregado aqui, nós temos de ser cristãos, não porque temos medo do inferno, nós temos de ser cristãos porque nós entendemos que estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, que nós vivíamos miseravelmente, sem paz, sem direção, sem esperança, sem alegria no nosso interior. E um dia o Senhor veio para nos resgatar, para nos dar vida, para nos dar uma posição em Deus. O Evangelho, ele veio para ser praticado. O Evangelho não são apenas palavras. Palavras ficam no ar, sem resultado. Agora, a palavra de Deus nos mostra que o Cristo, ele é a própria palavra. O Evangelho, ele não é uma letra. O Evangelho não é uma mensagem. O Evangelho é uma pessoa viva. E quando eu digo, olha, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, porque você está perdido, eu estou dizendo para ele, receba o Evangelho. Ele é o Evangelho. Ele é a vida. Receba o Evangelho. Receba o Senhor. O Evangelho é para ser experimentado. O Evangelho é para ser vivido. O Evangelho é para ser praticado. A nossa vida,
prática no Evangelho. Amém? Em Cristo. O nosso viver tem que ser um viver pautado em Cristo, voltado para Cristo. Tudo o que nós fizermos tem que ser voltado para Ele. Amém? O significado deste ato que Jesus ensinou tem pelo menos duas lições importantes que nós vamos destacar aqui hoje. Duas lições. Em determinado momento em que o Senhor estava lavando os pés dos discípulos, quando ele chega em Pedro, Pedro diz assim: nunca me lavarás os pés. E o Senhor disse a ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe por quê? Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Porque o Senhor não tem comunhão com aqueles que não são purificados, com aqueles que não têm uma vida purificada diariamente. Então, nesse lava-pés aqui, o Senhor, ele além do lava-pés, além da humildade, além da simplicidade, além do ato em si, ele traz uma grande lição espiritual, demonstrando que nós temos de ser purificados cada dia. Amém? Um dia você recebeu Jesus como seu Salvador, você o confessou como seu Senhor, e naquele momento você recebeu a purificação pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus te justificou, o sangue de Jesus te lavou, o sangue de Jesus te limpou, e a sua cabeça está limpa, o seu corpo está limpo, as suas mãos estão limpas, mas você não foi arrebatado. O ladrão que foi salvo lá na cruz, ele não sujou os seus pés, porque ele não caminhou na poeira dessa terra. Lá na cruz ele foi para o túmulo. Mas o Senhor dá uma lição aqui para os discípulos, dizendo que todos nós temos de lavar os nossos pés diariamente, temos que lavar os pés uns dos outros diariamente. Aqui há uma lição espiritual, que temos de quê? Que nos purificarmos uns aos outros da poeira desta terra, dos pecados e dos males que existem nesta terra, que nos contaminam, que tiram a nossa pureza, que empoeiram os nossos pés. Pedro, então, entendendo isso, imediatamente ele diz: Senhor, não somente os pés, mas as mãos e a cabeça. E o Senhor diz para ele assim: Pedro, todo o corpo já está limpo, basta apenas lavar os pés. Naquele momento, Pedro aceitou ter os seus pés lavados pelo Senhor. E naquele instante, ele foi purificado dos seus pecados. Amém? Não precisa abrir, mas em Hebreus capítulo 12, verso 14, diz assim: sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós estamos nesta terra, amados, e nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas nós temos um caminho a percorrer, há uma jornada a se percorrer, há um caminho a trilhar. E o Senhor diz que sem santificação, o escritor aos Hebreus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Um dia você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas diariamente você precisa se purificar, diariamente você precisa se limpar, você precisa se separar do mundo. Santificação significa separação do mundo. Nós precisamos
precisamos nos separarmos do mundo cada dia. Isso é constante. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Aqui não está dizendo que sem santificação ninguém entrará no céu, mas está dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Com certeza será um privilégio ver o Senhor lá no reino da glória, no novo céu e na nova terra, desfrutando na nova Jerusalém. Com certeza aqueles que estiverem mais próximos do Senhor serão bem-aventurados. Será um privilégio para aqueles que se assentarem mais próximo a Ele. E com certeza haverá uma multidão de milhões de milhares de milhares. E alguns estarão lá atrás, nas últimas fileiras. E quem sabe não contemplarão a face do Senhor. E quem sabe por isso está escrito: sem santificação ninguém verá o Senhor. Em teologia há muitos pontos que não são bem definidos, mas está escrito: ninguém verá o Senhor. Poderá até estar no céu, poderá até estar diante dele, mas estará nas últimas fileiras e não verá a face do Senhor. Meus irmãos, o Senhor, naquele ato ali de lavar os pés dos discípulos, o Senhor demonstrou humildade para servir. Será que nós temos humildade para servir? Às vezes você vê as pessoas, às vezes a pessoa está lá com um carro no trânsito e o carro acabou com o combustível, ou o carro deu um problema elétrico, deu um problema na partida, alguma coisa aconteceu ali, e o sujeito está com o carro parado no trânsito, atrapalhando o trânsito, de repente ele desce, começa a empurrar o carro e ninguém o ajuda. As pessoas estão passando de um lado para o outro e ninguém se importa com ninguém. Então nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas não são cordiais, onde as pessoas elas não são humildes para servir. Eu quero gravata bonitinho, camisa branca, pôr a mão nesse carro sujo, poeirado. Então as pessoas elas não querem pagar o preço para servir. É tão difícil as pessoas servirem. Nós vivemos uma cultura nesses dias muito difícil, não é mesmo? E o pior de tudo isso, quando você vê isso lá no mundo, aí tudo bem, são pessoas que não têm o amor de Deus, são pessoas que não se encontraram com Deus, são pessoas que estão revoltadas da vida, estão desgostosas da vida e não estão nem aí para ninguém. Tudo bem que elas sejam assim, porque não tem Deus, mas e aqueles que estão na igreja? Há um texto, não precisa abrir, em Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 a 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz que ele se esvaziou, que Jesus se esvaziou, que ele deixou a glória do céu para servir os homens. E aqui, nesse acontecimento aqui da ceia, ele está demonstrando na prática isso, que ele se esvaziou, ele se despiu do seu manto, e ele se esvaziou da sua glória, da glória do céu, da sua divindade. Ele se esvaziou e se achou na forma humana e agiu como um homem
E Ele nos deixou um exemplo para seguirmos o seu exemplo. Amém? Então, o lava-pés, ele não tem apenas o significado de humildade e de lavar os pés uns aos outros, mas o seu significado é muito maior, é bem mais profundo, é bem mais significativo do que isso. Amém, irmãos? Qual que é o significado de lavar os pés? Apesar de nós, os cristãos, sermos banhados somente uma vez, a Bíblia nos mostra que lavar os pés ocorre muitas vezes. Fala para o seu irmão, lavar os pés ocorre muitas vezes. Há somente um banho, mas há muitos lava-pés. É semelhante à purificação. Há somente uma purificação pelo sangue, mas há muitas purificações pela água. É aquilo que falei há pouco. Um dia Jesus te purificou, te lavou, te limpou. Mas você precisa lavar os seus pés. Então, quem não tem pecado, levante a sua mão. Mas o que Jesus disse? Alguém pode me acusar de pecado? Se alguém puder me acusar de pecado, que aponte o dedo. E ninguém apontou o dedo para ele. Mas nós todos somos pecadores. Se nós todos somos pecadores, nesse momento somos todos iguais. Sim ou não? Essa ala aqui é a mais pecadora. E essa ala aqui é a menos pecadora. Mas todos são pecadores. Todos estão em falha com Deus. Seja pecados grandes ou pequenos, sejam falhas grandes ou pequenas, não importa. Todos são pecadores. Todos precisam ser purificados diariamente. E por isso nós temos de lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés uns dos outros significa reconhecer que o seu irmão está com os pés sujos e ele precisa do seu conselho, ele precisa da sua exortação, ele precisa da sua oração, ele precisa do seu apoio. E de repente, quando você o apoia, de repente, quando você o ajuda, aí ele fala e olha para você: agora eu vou lavar os seus pés, porque você está cheio de pecados também. Não é mesmo? Às vezes nós ficamos na igreja apontando o pecado dos irmãos, como se nós não tivéssemos pecado algum. Ah, mas aquele irmão peca muito. Ah, aquele irmão não pode cantar porque pecou, eu vi tal dia. Ah, aquele irmão não pode pregar, aquele irmão não pode orar porque eu vi fazendo isso ou aquilo outro. E começamos a apontar o dedo para os irmãos. Mas eu perguntei aqui: há alguém aqui sem pecado? E ninguém levantou a mão. Significa que todos somos iguais perante Deus. Se você peca pouco, você está em pecado. Se você peca muito, está em pecado. E pode ter certeza que a graça de Deus ele está disponível para todos. Então o lava-pés é para mostrar que todos nós estamos empoeirados com a poeira do mundo. Porque quando você sai daqui, hoje você se arrepende dos seus pecados, você examina o seu coração, porque você está diante da mesa do Senhor. Então você examina o seu coração, você se arrepende dos seus pecados, e você conserva a sua vida com Deus, e você sai daqui nesta noite absolutamente purificado. Mas quando você chega lá fora, amanhã, terça-feira, aí você já está com os pés sujos, porque você andou no mundo, porque você foi sujo pela poeira do mundo, pelo mal, pelo pecado. A poeira que está lá, ela é contaminável, ela já é contaminável.
Por isso temos que nos voltar para Deus diariamente, e temos que olhar uns para os outros com misericórdia, com humildade para servir uns aos outros, com humildade para reconhecer os pecados do irmão e tolerar, suportar o irmão, amar o irmão, lavar os pés do irmão e dizer assim: irmão, eu estou aqui para te ajudar, irmão, eu estou aqui para te socorrer, irmão, eu te digo, levanta, anda, irmão, eu estou aqui para você se apoiar em mim, mas eu te digo, não faça isso, não continue agindo da forma que você tem agido, porque a palavra de Deus traz morte e condenação para as pessoas que praticam tais coisas. Volte-se para o Senhor, conserte o seu coração, conserte a sua vida. Isso é lavar os pés dos irmãos, isso é reconhecer que o irmão está com os pés sujos e você está pronto para lavar os pés dos irmãos, e você reconhecer também que os seus pés diariamente se sujam e que você precisa ter os pés lavados pelos irmãos. Amém? Amém. Essa é a lição espiritual que o Senhor nos dá. O Senhor nos disse que se nossos pés não forem lavados, não teremos parte com Ele. Isso quer dizer, não teremos comunhão com Ele. Se os nossos pés não forem lavados, nós não teremos comunhão com Ele. Nesta noite, nós não estamos aqui para apontar o pecado ou o erro de ninguém. Simplesmente, nós estamos diante da mesa do Senhor, e todos nós, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, vamos participar dessa mesa. E quem somos nós para apontar os erros de quem quer que seja? Nós, líderes, jamais podemos excomungar uma pessoa, quer dizer, não deixar a pessoa participar da ceia do Senhor, porque julgamos que aquela pessoa esteja em pecado, julgamos que aquela pessoa não está procedendo de modo adequado. A palavra não diz que os pastores devam ser fiscais dos irmãos, né? Para determinar, esse participa da ceia, esse não participa. É dada uma palavra para todos: examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma e beba o cálice do Senhor. Porque aquele que come e bebe sem examinar o seu coração e sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E ele está se igualando àqueles que crucificaram o Senhor, e ele está pisando no sangue de Cristo. Tudo isso é muito grave. Paulo, ele fala sobre a gravidade de se participar da mesa do Senhor indignamente. Então é aí onde tem que ocorrer um lava-pés. Vamos nos lavar uns aos outros. Não vamos apontar o dedo para ninguém, não vamos condenar ninguém, mas vamos suportar uns aos outros, vamos exortar uns aos outros, vamos amar uns aos outros, vamos considerar uns aos outros no Senhor, e vamos servir uns aos outros em humildade, em simplicidade. Essa é a verdadeira igreja do Senhor, praticante do verdadeiro Evangelho do Senhor. Uma igreja que olha para dentro de si, que examina o seu próprio coração antes de olhar para os lados para julgar a vida do seu irmão. Primeiramente, olha para si, olha para os seus pés que estão empoeirados e sujos com o pecado, com o mal. Aí depois se lava, se purifica e em seguida lava os pés dos seus irmãos. Amém?